Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um programa OAB Entrevista que começa agora. Meu nome é Natália Nascimento e pela próxima meia hora você confere comigo um programa que vai discutir um tema que está em alta: as mulheres na política. E para marcar a discussão sobre o assunto, viemos ao Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Segundo o mapa Mulheres na Política 2019, um relatório da Organização das Nações Unidas, no ranking de representatividade feminina no parlamento, o Brasil ocupa a posição 134 de 193 países pesquisados. Estamos longe da igualdade de representação. Parte da reforma política aprovada pelo Congresso Nacional em 2017 já entrou em vigor no último pleito, que aconteceu em 2018. Foram meses de debates e acordos entre os parlamentares. Várias propostas de emenda à Constituição foram aprovadas, como o limite de gastos dos candidatos, o fundo partidário, novas regras para propaganda eleitoral gratuita, entre várias outras. E para a próxima eleição, que acontece em 2020, mais atualizações. Mas alguma mudança que beneficie as mulheres? Hoje existe uma legislação que estipula que 30% dos candidatos à eleição devem ser do sexo feminino. Mas será que essa legislação é suficiente? Quem responde para a gente é a doutora Luciana Nepomuceno, ela que é presidente da Comissão Especial de Estudos da Reforma Política. Muito obrigada por sua participação com a gente. Obrigada pelo convite, Natália. Vamos começar então com esta lei de cota feminina na política. Para a senhora, esse é o caminho ou não? Claro que esse é o caminho. Nós temos a lei desde 1997 prevendo o sistema de cotas. Só que essa lei sofreu alteração ao longo dos anos. Inicialmente, ela previa que os partidos e as coligações, Natália, eles deveriam reservar 30% das vagas ali dos candidatos para as mulheres. Posteriormente, em 2009, foi substituído esse verbo reservar pelo verbo preencher. Então, desde 2009, o que nós temos? Cada partido ou cada coligação, quando vai apresentar a lista dos candidatos, 30% deve ser preenchido nem com mulheres, e sim com o gênero de menor representatividade, que no nosso caso, esse gênero ainda é o feminino. Mas essa lei funciona na prática ou existem alguns partidos políticos que burlam o sistema? Aí nós vamos nos deparar com o problema, que é até um problema cultural, das mulheres não serem incentivadas pelos próprios partidos a serem candidatas. E com isso há uma certa dificuldade das legendas de encontrarem mulheres que queiram efetivamente ser candidatas. E com isso, a partir dessa previsão na lei, surgiu o fenômeno conhecido por candidaturas laranjas. Que mulheres que, na verdade, não queriam ser candidatas, mas que foram lançadas até mesmo contra a sua própria vontade. Então, assim, é um sistema que apresenta algumas falhas? Sim. Como todo sistema, ele apresenta suas falhas, mas nós não podemos sobrepor as falhas do sistema com as vantagens, porque realmente o sistema de cotas ele vem ali romper com uma desigualdade histórica entre homens e mulheres. E ele funciona? Funciona. Tanto funciona que nós tivemos nas últimas eleições um aumento do número de deputadas federais, por exemplo, que subiu de 55 para 71 deputadas aqui na Câmara Federal. A Comissão Especial de Estudos da Reforma Política, podemos falar que nasceu de uma necessidade das cidadãs e dos cidadãos brasileiros? Com certeza. Na nossa comissão, a gente pretende, estamos fazendo um trabalho exatamente para contribuir com a democracia, contribuir com a reforma política que vem se arrastando e tem vários pontos que precisam ali ser realmente estudados, e a função nossa, enquanto Conselho Federal, enquanto ordem dos advogados, é realmente ser o vetor da voz do cidadão. Como a OAB Nacional e também a Comissão de Estudos da Reforma Política podem colaborar para mudar este cenário brasileiro? Exatamente, contribuindo com subsídios técnicos para os projetos que existem em tramitação. Nós temos projetos, inclusive, que prevêem as cotas, não nas listas partidárias, mas sim nas cadeiras, cotas de representação. Então, nós precisamos contribuir para que esses projetos tramitem, venham para a votação, sejam submetidos à votação e que nós tenhamos ali realmente ações afirmativas que vão
vão incentivar as mulheres ali a ocuparem um espaço que é delas no cenário político. E a disparidade não para no número de deputadas eleitas. De 11 cargos da mesa diretora, somente 2 são ocupados por mulheres. Dentre 25 comissões permanentes, somente 4 são presididas por elas. Doutora Luciana, podemos falar em mudança urgente? Claro, urgentíssimo. Precisamos de mais mulheres cada vez nos espaços de poder e também nas tomadas de decisão. E a gente só vai ter isso quando elas assumirem os mais altos postos, os mais altos cargos. Vamos imaginar aqui no âmbito dos partidos. Se nós tivermos um maior número de mulheres sendo lideranças, aquela mulher vai olhar para a sua igual, vai olhar para a outra, porque ela sabe dos problemas, das dificuldades que ela enfrenta. Então nós temos uma batalha árdua, mas eu tenho certeza que nós chegaremos lá. Doutora Luciana, eu comecei o programa falando sobre o Mapa Mulheres 2019. Dentre 193 países pesquisados, o Brasil ocupa a posição 134 no ranking de representatividade feminina nos parlamentos. E aí, doutora Luciana? Nós, infelizmente, ainda ocupamos esse vexatório lugar no ranking. Isso se deve, obviamente, a toda uma cultura social, patriarcal, machista e a esse processo evolutivo que nós já falamos aqui. Realmente, dessa falta de estímulo das mulheres de serem candidatas. Então, o que nós temos hoje? Ações afirmativas que são excelentes, mas ainda que são poucas, que são insuficientes. E mais, nós enfrentamos hoje ainda aqueles que querem acabar com as ações afirmativas que já existem. Vamos citar, por exemplo, que nós tivemos um projeto de lei no Senado exatamente com o objetivo de aniquilar a conquista histórica do sistema de cotas. Sendo que nós precisamos, é o contrário, é de mais projetos com mais ações afirmativas para que realmente essas mulheres venham a ser candidatas eleitas. E que a disparidade existe, não tem como a gente negar, não tem como a gente ignorar. Hoje, o que todo mundo pode fazer aí, quem está assistindo a gente pode talvez tomar uma medida para poder ajudar a ter mais mulheres na política, porque a gente sabe que não perde mulheres na política, né? Ah, com certeza. Primeiro nós temos que romper com o preconceito, acabar com aquele pensamento equivocado de que mulher não vota em mulher. Mulher vota em mulher, sim. Mulher deve incentivar a outra mulher, porque nós temos que pensar que vai ser aquela nossa representante que terá um olhar diferenciado para os nossos direitos, para as nossas necessidades. E pontuar também, a gente não quer tirar lugar de homem, não quer brigar com homem, não é uma briga entre homem e mulher, e sim é uma briga por uma igualdade entre os gêneros. É só isso que nós queremos. Então, doutora Luciana, muito obrigada mais uma vez por participar com a gente. Obrigada, Natália. E você que está em casa, não saia daí. A gente ainda tem um segundo bloco deste OAB Entrevista falando sobre as mulheres na política. Vamos conversar com o doutor Carlos Neves, ele que é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral e também com uma deputada federal, a doutora Margarete Coelho. Não saia daí que a gente volta em instantes. Seja bem-vinda de volta, seja bem-vindo de volta neste programa OAB Entrevista, onde estamos falando sobre elas na política. E neste segundo bloco não poderíamos deixar de entrevistar uma deputada eleita entre as 77 mulheres que hoje ocupam aí o cenário do Congresso Nacional. Muito obrigada pela sua participação com a gente, deputada. Eu que agradeço, uma oportunidade enorme e um tema que me é extremamente caro. Participação das mulheres na política, participação das mulheres na vida em sociedade, participação das mulheres na democracia, com o direito de falar, de participar, de votar, de ser votada, de ocupar os espaços de poder. Um tema maravilhoso para mim. Hoje, ao todo, 513 deputados federais, mas somente 77 mulheres. Ainda temos muito para avançar, deputada? Temos muito que avançar, somos mais que a maioria, né, dos eleitores desse país, somos mais que a maioria dos habitantes, mas a gente tem que comemorar também o fato de sermos 77, né, já ultrapassamos aquela casa dos 10%, né, já demos uma boa avançada.
Mas hoje nós somos a maior bancada aqui da Câmara Nacional, somos a maior bancada do Congresso Nacional. Uma bancada que, a despeito de sermos todas mulheres, mas é uma bancada extremamente diversificada, de vários partidos. Então, nós estamos participando de todas as pautas. Então, isso é muito importante. Uma bancada coesa, uma bancada que, quando decide votar junto, vota junto. E temos dado esse exemplo aqui de diálogo, de conversa, de negociações, de manutenção de acordos feitos, né? Ou seja, aquela palavra dada pela bancada das mulheres é uma palavra que vai ser cumprida. Então, isso está fazendo uma diferença enorme aqui, inclusive no dia a dia da Câmara, na forma de negociar, de participar. Tem sido extremamente inovadora esta bancada aqui, a nossa participação aqui. E na opinião da senhora, as mulheres ainda estão desmotivadas com a política, não querem entrar neste meio? O que está acontecendo? Não acho que a mulher tenha um pezinho atrás com a política, não. A mulher sempre participou da vida política e nunca se conformou de estar de fora. Lutamos muito para votarmos, estamos lutando muito para sermos votadas. Na verdade, a política, que é um mundo extremamente masculino, que é um mundo patriarcal, que é um mundo extremamente oligárquico, ele é que tem um pé atrás com as mulheres. Mas não há possibilidade de se ter uma democracia, principalmente uma democracia como a nossa, que se diz representativa, que se exclua mais da metade da população, mais da metade da cidadania. Então isso não é um problema das mulheres, isso é um problema da democracia. Não é um desinteresse das mulheres, é que o mundo da política se fecha mesmo. Veja, nós agora avançamos muito com os 30% de financiamento para as mulheres. Houve dinheiro na campanha das mulheres e nós nos elegemos. Dizer que as mulheres não se interessam por política é completamente desmentido quando você olha para os números do TSE de filiações. Nós já somos quase a metade dos filiados. Então não tem como, isso é número, é matemática, não tem como você dizer isso. Nós estamos participando. Agora, não presidimos partidos, não ocupamos os cargos de decisão, o palanque eletrônico que é fornecido pela propaganda institucional por aqueles que exercem cargos, nos é negado sempre. Vamos olhar para o cenário aqui hoje, né, no governo federal, nos governos estaduais. Não somos nem 10% nos cargos de decisão, nos cargos que exercem as políticas públicas. E ainda temos a violência contra a mulher, a nos inibir e a fechar os caminhos, a afastarem os portões, né, da participação, colocando-os cada vez mais longe para nós. A sensação é que nós estamos subindo por uma rampa bem íngreme e os homens estão subindo pela escada rolante. Então, o que há é uma diferença das armas que nós usamos, das armas que nos são negadas e que são facilitadas, colocadas nas mãos dos homens para que eles participem. Então, nós precisamos estar certas disso. Não há democracia sem participação. E afastar as mulheres é um problema da democracia. Então é um problema de todos, não é um problema nosso. E a senhora falou um pouquinho sobre a representatividade feminina no governo federal. Hoje só temos aí 9% de mulheres em cargos do governo federal. Entre os ministros, somente 2%. Tem muito ainda que o governo federal possa avançar. E a Câmara dos Deputados luta por mais igualdade? Exatamente. E esse filtro, ele vem dos partidos políticos. Os cargos políticos por indicação, por livre nomeação, eles são cargos indicados por indicações dos partidos políticos. E os partidos não praticam uma democracia interna que facilite essa nossa participação, que proporcione essa nossa participação. Pelo contrário, as portas estão fechadas. Vamos olhar na configuração dos partidos políticos. Nós temos mais de 30 partidos políticos. 2 ou 3 são presididos por mulheres. 2 ou 3 as mulheres têm uma participação nos núcleos de decisão. Então, na hora de indicar a participação dos partidos, e já que nós temos uma democracia partidária, né, só se candidata quem tem uma filiação a um partido político, nós também temos essa ocupação desse cenário de poder, de livre nomeações indicado pelos partidos. E os partidos também não indicam mulheres. Então isso é muito complicado. Cobram capital político das mulheres, dizem que as mulheres não têm capital político, mas vedam, né, aquele palanque que nós poderíamos formar a partir das gestões públicas, a partir da execução de políticas públicas. Claro que homens também podem fazer boas políticas públicas, não se nega isso. Mas se a democracia é participativa, se o mundo da vida é composto de homens e mulheres, o mundo do poder também
tem que ser feito, né? Tem que ser composto por homens e mulheres, né? Isso é um problema, volto a dizer, da democracia, não é um problema nosso. E eu gostaria de te pedir também para motivar quem está assistindo a gente. Talvez uma advogada queira seguir esses passos, uma jornalista ou até mesmo uma profissional autônoma. Tenha vontade de fazer política por dentro, fazer a mudança, ser agente da mudança. Então eu te peço para convidá-las. Olha, eu quero dizer a vocês que não acreditem nunca nesse discurso de que política não é um mundo da mulher, que a política é um mundo extremamente sórdido, né? Um mundo extremamente complexo e que a cabecinha das mulheres não está preparada para isso. Nós estamos preparadas e você tem que ser agente de mudança. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada. E você que está em casa, não saia daí, porque a gente continua este bloco conversando com o Dr. Carlos Neves. Ele que é presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral. E a gravação dele foi direto de Recife. Confira. Em maio deste ano, o governo federal sancionou um projeto que prevê anistia a partidos políticos que não investiram o mínimo de 5% dos recursos do fundo partidário em campanhas femininas. A polêmica foi grande entre as mulheres, que buscam mais representatividade no poder. Mas o que esta lei significa? Quem responde pra gente é Carlos Neves, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral. Olá, doutor Carlos. Primeiramente, muito obrigada por sua participação com a gente aqui no OAB Entrevista. Doutor Carlos, o que significa esta lei de cotas aí na representatividade feminina no poder, antes da lei sancionada em maio pelo governo federal? Então, o que é, em si, esta lei de cotas? Na verdade, a lei recente ela não modificou a questão das cotas da participação feminina. É importante dizer que a Constituição sempre estabeleceu as cotas. Havia uma necessidade de um percentual ser destinado, de candidaturas ser destinado a mulheres. Pode ser também considerado uma distinção por gênero, deveria ser um gênero ou outro, não ter menos de 30%. E, consequentemente, isso aplicou-se às mulheres por ser dado a baixa participação feminina, por pouco acesso das mulheres aos partidos políticos, às candidaturas. Isso foi um estímulo à participação das mulheres, mas a virada, na verdade, veio com uma jurisprudência, uma interpretação lá atrás que impôs aos partidos que não apresentassem as candidaturas femininas um decréscimo de candidaturas masculinas. Então isso foi que impulsionou as candidaturas a chegarem à certeza dos 30% de candidatas mulheres como cota, de uma cota afirmativa, uma política afirmativa que leva a uma maior participação feminina na política. A lei recente, ela não modificou isso, ela só trouxe uma discussão sobre a questão da remuneração, ou seja, da participação financeira das candidaturas de mulheres no processo político. E a questão de gastos do fundo partidário com as candidatas mulheres também foi estipulada? O Supremo disse, o fundo partidário deve ser utilizado para fomentar a participação das mulheres. Quem não usou essa verba, a partir da lei de maio agora, quem não usou essa verba para fomentar a participação das mulheres, mas efetivamente aplicou nas campanhas eleitorais de mulheres, de candidaturas de mulheres, poderia sim deixar de pagar as sanções, as multas que estavam previstas na legislação eleitoral. Então não é uma anistia como foi tratado, mas sim uma reinterpretação, uma aplicação diferente do recurso que primeiro devia ser destinado para o fomento de participação das mulheres e foi usado para efetivamente levar as mulheres ao cargo de deputadas federais, estaduais, senadoras, governadoras. É uma discussão ainda, eu acho que o Supremo ainda vai discutir isso, porque dizem alguns que essa desvinculação dessa receita para o fomento das mulheres também atrapalha o processo de política afirmativa, porque é importante fomentar para que as mulheres participem na política, não só dar dinheiro para participar das candidaturas, mas sim fomentar a maior participação dentro dos partidos políticos. Acredito eu que, de fato, são dois momentos distintos. O momento do fomento à participação política, do debate, da discussão, da integração das mulheres, e o segundo momento, que é o momento efetivo da participação nas campanhas eleitorais, cumprindo com as cotas e utilizando essa verba do fundo eleitoral, já em outro momento, para as campanhas eleitorais. Doutor Carlos, hoje o direito eleitoral trata com preocupação a questão da representatividade feminina no poder? Essa é uma prática, a questão da participação feminina, é uma preocupação
antiga do direito eleitoral, daqueles que estudam, que atuam, que trabalham no direito eleitoral, lá atrás, desde do firmado na Constituição das cotas de gênero, mas que não tinham efetividades, depois evoluiu através de debates sobre a efetiva participação da mulher na política, quando cada mulher que não era colocada numa candidatura tirava-se assim um percentual de homens das chapas, porque no começo era irrelevante, né? Por exemplo, para ficar bem didático e claro, se nós tínhamos 10 candidaturas a serem apresentadas, 7 de homens e 3 de mulheres, os partidos simplesmente não apresentavam as 3 mulheres e apresentavam os 7 homens, dizendo que estavam assim cumprindo com as cotas, o que foi depois revertido a partir do momento que a cada mulher não apresentada à candidatura, 3 homens deixariam de ser candidatos. Isso teve um impacto muito forte, foi uma virada jurisprudencial que levou a uma confirmação maior da participação feminina na política, mas não resolveu. É muito tímido isso ainda é muito incipiente, é o começo de um processo evolutivo. Agora, para as próximas eleições em 2020, mais mudanças vão acontecer por causa da reforma política. Alguma que envolva mulheres no poder, mulheres na política? Na verdade, nós temos alguns projetos de lei que estão em andamento e, pelo contrário, não são positivos. A maioria é justamente essa onda contrária a esse processo evolutivo da participação feminina. Ainda bem que já rechaçado pela CCJ da Câmara e do Senado, projetos que tentavam ou tirar a verba das mulheres ou tirar essa questão da cota, parte da cota de mulheres nas candidaturas, o que, ao nosso sentir, é um caminho equivocado. Na verdade, o que se deve implementar, e defendemos enquanto Comissão de Direito Eleitoral e como advogado eleitoral, especialista no assunto, eu tenho defendido de forma veemente que a forma mais efetiva de dotar o parlamento de uma participação pelo menos mais igualitária ou próxima da igualdade seria garantirmos cotas de vagas e não de candidaturas. Cotas de vagas seriam que um percentual do Congresso Nacional seria destinado às mulheres. 30% do Congresso destinado às mulheres, por exemplo, levaria mais efetividade, ou seja, nós teríamos, de fato, um parlamento com respeito aos 30% de participação das mulheres. O que a cota de candidatura já provou ainda não ser eficiente o suficiente para mudar esse quadro tão negativo no Brasil. E na sua opinião, doutor Carlos, o senhor acredita que o Brasil tem avançado na questão de representatividade feminina? Timidamente. A gente pode dizer que a evolução da participação da mulher na política no Brasil ela é tímida. Se for nesse ritmo, nós demoraríamos ainda 90 anos para chegar na paridade de gênero, que é justo, que é o que é buscado, em especial tendo em vista que nós temos mais mulheres do que homens no país. Isso ainda não é garantido na participação da mulher. Lógico que isso é um problema histórico, é um problema de um machismo cultural, um problema da subrogação, da negação do direito da mulher, um voto tardio, depois uma participação na política tardia, uma independência familiar que foi negada à mulher durante muitos anos, com a questão das relações matrimoniais ou da submissão da mulher na relação do trabalho, ainda no pagamento remuneratório das mulheres abaixo, né, 30% menos do que recebe um homem, as mulheres recebem para exercer a mesma atividade. Esse processo evolutivo que a gente vê crescer, mas é muito lento, ele sofreria um impacto significativo se nós tivéssemos mais mulheres na política a partir do momento que garantíssemos uma participação efetiva de um Congresso com a participação mínima de 30% de mulheres. Tenho certeza que políticas públicas voltadas para as mulheres poderiam ser implementadas rapidamente no Brasil, reconhecendo com o olhar feminino as questões que afetam a vida dessas mulheres, como a questão da discussão sobre o trabalho, sobre o espaço público, sobre políticas de saúde, sobre políticas desenvolvimentistas, de trabalho, de agricultura, de todas as áreas. O olhar feminino poderia levar a uma preocupação com as mulheres brasileiras e, consequentemente, fazer uma evolução, um salto evolutivo na paridade de gênero, que ainda é muito distante e muito inicial, muito embrionário no Brasil. As cotas são importantes, elas levaram a um processo evolutivo, mas ela ainda é muito ela está muito no começo do processo. Lembrando, e é bom acrescentar isso, que existe um discurso contra a participação feminina
contra o financiamento, o estímulo à participação através de financiamento, com por alegadas fraudes nas candidaturas femininas. Existe um caminho equivocado que vem se discutindo muitas vezes pela imprensa, pela opinião pública, de que por haver fraude na candidatura feminina, chamadas laranjas, candidaturas laranjas, deveria se acabar com essas candidaturas. Esse é o equívoco significativo. Apesar das fraudes existirem, deverem ser combatidas como crimes, como prejuízos ao processo eleitoral, levando à cassação daqueles que cometeram esse tipo de irregularidade, nós não devemos involuir, nós não devemos tirar o processo de política afirmativa das cotas em razão de poucos que cometem essas irregularidades. Devemos sim, tenho certeza, que ao garantir um percentual maior de vagas, não de candidaturas, mas de vagas nos cargos eletivos, sequer essa discussão seria estabelecida, porque ninguém colocaria laranja para concorrer e, de fato, sentar na cadeira de deputado federal, estadual, vereador, prefeito, governador. É patente que, se for garantido um espaço real e verdadeiro às mulheres, elas terão todo o suporte para se apresentarem como proposta viável de mandatos e de representação e, consequentemente, responderem aos anseios de metade da população brasileira nas questões mais peculiares das mulheres. Obrigada por sua participação, Dr. Carlos. Sempre um prazer poder contar com o senhor aqui nos programas da TV OAB. E obrigada a você também de casa que acompanhou com a gente todo este OAB Entrevista. Quer assistir novamente este ou outros programas que já preparamos especialmente para você? É só conferir a nossa página no YouTube. E é claro que você também pode seguir a gente nas redes sociais para conferir tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil vem fazendo em tempo real. E quer sugerir um tema para o próximo OAB Entrevista? Que tal mandar uma mensagem para a gente? É pelo WhatsApp, DDD 61, telefone 999 19 47 31. Fico esperando a sua mensagem. Tchau e até o próximo programa.